Diagnóstico de um declínio espiritual. Quais são os pontos, as características? O que é que nós podemos entender quando estamos, e que essa situação muitas vezes não é entendida por nós, quando estamos declinando espiritualmente? O que é que acontece? Quais são as características? Como é que eu posso observar que na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, na minha vida de relacionamento com Deus, eu começo a declinar, eu começo a me afastar, que muitas vezes de forma sutil vai acontecendo tais coisas e nós não percebemos, nós não damos conta e nem entendemos por que está acontecendo, mas o fato é que está acontecendo. Esse texto, alguns irmãos aqui já ouviram essa meditação, não com as mesmas aplicações e os mesmos pontos, porque nós temos abordado nas quartas-feiras os salmos, e temos passado por eles. Mas o fato é que houve um irmão que chegou até mim certa vez e disse que nada estava fazendo mais sentido em relação à vida cristã, em relação ao trabalho na igreja, ao serviço ao Senhor. Não fazia mais sentido. Ler a Bíblia até fazia, mas não tinha nenhum sentido, não tinha graça, não tinha alegria, não tinha entusiasmo. E até então esse irmão não estava entendendo o que estava acontecendo. Reunião, voltava-se para a igreja, planejamento, propostas, o que iremos atingir, quais serão os nossos alvos. Era conversado, mas ele não tinha alegria, não tinha entusiasmo, não sentia nada. Foi falado ainda que a comunhão na igreja, em muitas situações ele perguntava: para quê? Para que serve? Por que estou aqui? O que é que me leva, o que é que me traz até aqui? Eu vim, certo, estou aqui, mas de que serve isso? Antes, o que gerava alegria, agora era extremamente cansativo. A vinda para a igreja era um peso. Esse irmão relatou isso em um momento da pós-pandemia. Acredito que talvez muitos aqui tenham passado por problemas parecidos, por situações parecidas, após aquele momento ali de 2020 a 2021, 2022, e que ficamos em casa, e que quando retornamos já não tinha mais a mesma... Inicialmente tínhamos aquele desejo de retorno, mas quando retornamos, já não tinha mais o mesmo entusiasmo, a mesma alegria. Embora eu tenha relatado esse início, essa introdução, usando uma terceira pessoa, eu estou falando de mim mesmo. Voltei da pandemia, falei até com alguns pastores aqui, fazia parte da diretoria, estávamos reunidos, planejando, voltando, aquela alegria, mas a coisa ainda estava... E foi algo externo que aconteceu. Mas aí, a grande pergunta dessa noite e o questionamento é: e quando isso acontece internamente? Que você está aqui essa noite, você está com a sua Bíblia aberta, você até lê, você entende o que você está lendo, mas tudo não passa de uma teoria, tudo não passa de mensagens, informações, não há alegria, não há entusiasmo, e você começa a se perguntar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Então, dentro desse nosso texto, eu quero falar nessa noite sobre um diagnóstico de um declínio espiritual baseado em um personagem chamado Asaf, personagem porque está no Salmo, mas uma pessoa real que viveu seus dilemas, e no Salmo 73. Eu quero ler os 3 primeiros versículos e fazer uma oração inicial nesta noite, nesse momento. Abramos nossas Bíblias em Salmo 73, dos versos 1 ao 3. Salmos 73, dos versículos 1 ao 3.
Pedir a um dos irmãos, hoje eu vim aqui meio com a garganta seca, se puder trazer só uma água aqui enquanto eu vou. Diz assim a palavra: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviassem os meus passos, para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Santo Deus, nós queremos mais uma vez entrar na Tua presença pela oração, pedir a Tua orientação sobre nossas vidas, pedir que a Tua palavra fale aos nossos corações. Ó Deus, em um momento tão delicado que vivemos, muitos irmãos extremamente atarefados e muitas vezes pode ocasionar situações como essa. Então, que o resultado que nós percebemos aqui nesses salmos, nesta oração, nessa súplica, seja a mesma para as nossas vidas. Possamos entender o valor que o Senhor tem em nossas vidas, que possamos nos dedicar cada vez mais ao Senhor, possamos estreitar cada vez mais esse relacionamento e que a alegria possa fluir através dessa vida com Cristo. Nós agradecemos por esse momento, pedimos, peço a Tua orientação sobre minha vida, sobre as palavras que serão ditas nessa noite, em nome santo de Jesus, amém. Alguns irmãos, sempre eu repito isso e não vai ser diferente aqui, mas diante de nós, nessa noite, esse texto que nós estamos lendo, aqui é um livro que eu acredito talvez seja o livro, pelo menos de nome, mais conhecido entre as pessoas, sejam elas cristãs ou não, é o livro de Salmos. Talvez seja o livro, acredito que sim, seja o livro que tenhamos mais versículos decorados, mais textos decorados. Este livro aqui, ele tem um caráter especial, no sentido de período, porque foi um livro, foi orações, súplicas, cânticos, poesias que foram registradas, escritas durante um período de 1000 anos. Aqui nós temos salmos de Moisés, aqui nós temos salmos de Davi, salmos de Asaf, salmos de Salomão, de vários outros homens, e todos eles foram registrados nesses 150 salmos. Esse livro aqui, ele tem uma composição literária magnífica. Ele foi dividido em 5 etapas, em 5 blocos, em 5 livros gigantes, dos quais ele tem temas específicos. Por exemplo, dos Salmos 1 ao 41 é o primeiro livro. E este livro, o tema geral dele é a alegria do rei, a confiança do rei no cuidado de Deus. Esse é o principal tema do Salmos 1 ao 41. Onde você vai perceber, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Onde você vai perceber, em paz me deito e logo me levanto, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Onde você vai perceber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Então são salmos que tratam especificamente sobre esse assunto. A confiança do rei no cuidado de Deus. Nós temos um segundo livro, que é do 42 ao 72, que vai falar da confiança do rei sobre o estabelecimento do seu reino, que vai ser dado, que vai ser construído e vai ser consolidado pelo próprio Deus. E esse Salmo 73, ele está no terceiro livro, onde o tema principal deste livro, que vai do Salmo 73 ao 89, é a crise do rei em relação às promessas de Deus. É um bloco, é um livro, é uma etapa pesada dos Salmos. Aqui onde nós vamos encontrar vários conflitos, vários questionamentos, várias situações em que você se pergunta como foi, aqui no nosso exemplo dessa noite, que Asaf chegou a um nível desse. Como um homem desse que tinha uma posição tão privilegiada, colocado ali pelo rei Davi, chefe, compositor, aquele homem que liderava a adoração, chega a falar, como iremos tratar logo mais aqui nos nossos pontos, no versículo 13,
inútil foi limpar as mãos na inocência, inútil foi servir a Deus ou continuar nessa vida cristã. Então, irmãos, o nosso principal personagem desse salmo, Asaf, aqui no Salmo 73, ele tinha uma doutrina correta, ele tinha um pensamento correto a respeito de Deus. Ele era um homem de frente, era um homem de serviço, da adoração, conduzia o culto, a ministração, porém vivendo um conflito interno gigantesco. Era um homem que conhecia o Senhor, era um homem que tinha uma boa doutrina, tinha uma boa teologia, mas que em muitas situações, e talvez acontecendo até nas nossas vidas, não vai resolver. Eu trouxe esse texto, esse salmo, porque ele me chamou a atenção durante as nossas exposições na quarta-feira, porque podemos estar passando, ou começando, ou até na grande crise, no grande conflito, entre o que você conhece e o que você está vivendo, hoje à noite. Nesta mesma noite aqui. E eu quero meditar com os irmãos quais são esses passos e quais são essas características, baseado nesse salmo, que nos faz chegar a um ponto desse. De conhecer ao Senhor, como você pode ver no versículo 1, de fato Deus é bom para com Israel, para com os que são de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Como um homem que tem uma teologia boa, uma teologia forte, uma teologia firme, um conhecimento adequado de Deus, no versículo posterior, ele fala isso. Como é que se chega a um ponto desse? O objeto da crise, aqui no Salmo 73, ela é clara. O objeto, aquilo que estava sendo visualizado, aquilo que estava sendo pensado para esse conflito existir, é claro. E ele está no versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Então é muito clara. Um homem que tinha uma teologia correta, um pensamento sobre Deus correto, que confessa, através de uma súplica, de uma oração, que por pouco ele se desviaria do Senhor, por pouco, faltou pouco, os pés dele escorregaria. E ele diz claro, e tudo isso aconteceu porque eu invejava os maus e a prosperidade deles. Então, quais seriam, irmãos, as características sobre um esfriamento, um declínio espiritual? O que é que nós podemos entender nesse Salmo 73 que nos auxilia a entendermos a nossa própria vida e se estamos passando por momentos semelhantes? Ou se você já passou, ou se um irmão seu está passando, um irmão da igreja, alguém da igreja, alguém que você conhece está passando por isso. Quais seriam essas características que evidenciam um declínio espiritual, em que você pode até ter uma teologia correta, estar aqui nesse culto, ouvindo essa mensagem, ler sua Bíblia todos os dias, mas vivendo um conflito interno que não tem tamanho, como ele vai apresentar aqui nesse salmo? Quais seriam então esses sintomas e características que nós podemos perceber em um declínio espiritual? O primeiro que eu vejo aqui, e que os irmãos vão meditar comigo, é um foco demasiado, um foco gigantesco nas recompensas terrenas. Então, quando nós desviamos o nosso foco, quando pensamos em recompensas terrenas, em muitos casos nós iremos declinar e, caindo nesse engodo, talvez cheguemos em uma situação semelhante à de Asaf no Salmo 73. Essa situação ela é descrita dos versículos 4 ao 14. Salmo 73, versículo 4 ao 14, além dele expressar que ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus, ele vai detalhar cada ponto, cada visibilidade, cada ênfase que ele estava nesse conflito e percebendo a respeito desses homens maus e como eles cresciam, como eles prosperavam. Ele diz assim, para eles,
Então ele está expressando aqui: não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Eles zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Então é um diagnóstico claro, né? É uma pessoa que eu vou falar agora e pronto. Lembrando aqui que isso não acontece da noite para o dia. Isso não é, eu acordei hoje e estou com esse sentimento. É uma coisa construída. É uma coisa que vai acontecendo. E você começa a focar nas recompensas terrenas. E nós vivemos em uma época que nos estimula a isso. Nós vivemos em uma época que os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa estabilidade, toda a nossa estratégia, todo o nosso comprometimento está muito focado no que eu posso fazer aqui, no que eu posso receber aqui. E lembre-se, eu estou falando nosso, porque também eu estou vivendo isso. Estou inserido nesse contexto. E nós precisamos ter muito cuidado. Em muitas situações eu percebo que nós conversamos sobre isso, temos a ciência sobre isso, mas poucas às vezes tomamos atitude em relação a isso. Chegamos aqui na igreja, mas a nossa vida, o nosso foco, o nosso entendimento, a nossa força, ela está direcionada para coisas aqui da terra. Pouco pensamos em coisas do céu, pouco pensamos em coisas relacionadas a Deus. Pouco pensamos na nossa pátria, como Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então, Asaf, aqui você percebe no Salmo 73, que o foco dele, a visão dele, o olhar dele, a força dele estava sendo concentrada em recompensas terrenas. Talvez ele passasse por aqueles ímpios no caminho para o santuário, no caminho para a adoração, e estava vendo ali corpos sadios, família saudável, não há nada de errado com eles, tudo que eles fazem prosperam, onde ele coloca a mão vira ouro, os seus filhos não têm problema, eles não têm canseira, são arrogantes, eles blasfemam até dos céus, eles têm o seu público, têm os seus fãs, tem aquelas pessoas que idolatram ele. A arrogância é como se fosse um colar no pescoço. E eles ainda perguntam: onde está o seu Deus? Será que o Altíssimo está vendo tudo isso? E é interessante você ler um salmo desse, enquanto o irmão Norberto estava lendo aqui a leitura inicial e eu meditando mais uma vez sobre ele, porque talvez o problema seja só diferente. A nossa ansiedade, a nossa ânsia, o nosso foco seja só diferente, mas estejamos vivendo a mesma coisa. Minha Bíblia na mão, lendo-a todo dia, vindo aos cultos, mas esse conflito interno. Por quê? Porque em algum momento eu fui engoldado pelo pecado, pelo meu próprio pecado, por Satanás, e você vai dando passos e o seu olhar vai focando em recompensas terrenas. Eles têm isso e eu não tenho. Eles conseguem isso e eu não consigo. E eu sirvo a Deus e eles não servem. Eles blasfemam. Eles apenas não servem, eles blasfemam. E são homens que a prosperidade está na porta todos os dias. E comigo isso não acontece. Irmãos, não esqueçamos. E dentro desse diagnóstico eu vou lembrando-nos
sobre o que temos de promessa, o que o Senhor Jesus nos oferece, o que temos a respeito dele, que não são pequenas coisas, são grandiosíssimas. Mas lá em Lucas capítulo 12, versículo 34, depois daquela parábola das preocupações, não andeis ansiosos por coisa alguma. O corpo, por acaso, as vestes é mais do que o corpo, o alimento mais do que a vida. Observai os lírios. Depois daquele texto todo, Jesus, ele apresenta uma máxima aos seus discípulos, que precisa ser vivida por cada um de nós, que é: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Onde nós estamos alimentando os nossos valores, onde nós estamos alimentando as nossas expectativas, é ali onde vai estar a nossa força, o nosso foco e o nosso propósito. Se você está nessa noite, ou eu, ou qualquer pessoa que você conheça, desvirtuando o seu olhar, com focos errados, olhando em recompensas terrenas, fazendo comparações inúteis e frívolas, por que é que eu estou vivendo dessa forma e aquele está vivendo daquela forma, e eu sirvo a Deus e aquele não serve? Você está sendo diagnosticado com o primeiro elemento de um declínio espiritual, que é um foco demasiado em recompensas terrenas. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto, porque vocês morreram e a vossa vida agora está vinculada a Jesus. Portanto, pensem nas coisas lá do alto. E esse texto ele está inserido dentro de um contexto justamente sobre homens que estavam inseridos dentro da igreja, que falavam sobre vãs filosofias, doutrinas estranhas, para que aquelas pessoas entendessem de forma completamente errada o próprio viver. Aqueles irmãos estavam sendo engordados ali dentro, e Paulo ele vai dar a caracterização do que é a vida, a mente e o coração de uma pessoa que serve a Deus. É uma pessoa que busca, é uma pessoa que pensa nas coisas lá do alto, porque a sua natureza está morta e agora ele vive com Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, como eu já falei, Paulo vai dizer: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É como se fôssemos, e muito parecido com ser híbrido, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Então, a partir do momento que você foca as suas recompensas aqui na terra, para receber coisas que são daqui, e você começa a fazer essas comparações, esse é o primeiro ponto de um diagnóstico que você está no declínio espiritual, baseado em Salmo 73, conforme nós vemos na vida de Asaf. Um segundo ponto é que você começa a fazer comparações ilógicas, comparação entre trevas e luz, entre filhos de Deus e filhos do diabo, entre pessoas que têm promessas eternas e pessoas que não têm promessas, não têm esperança. Perceba aí em Salmo 73, versículo 4 e 5, ele diz: para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. E olha o que ele fala no Salmo 73, 14, pois o dia inteiro eu sou afligido, e cada manhã sou castigado. Então você começa a fazer comparações. E eu diria que essas comparações, em um declínio espiritual, em inúmeras situações, você tem um pensamento extremado, você vai maximizar o seu problema quando você está declinando espiritualmente. Ele vai dizer que eles não há preocupações, o corpo é sadio e eles não partilham canseira. Do contrário, eu vivo todos os dias, o dia inteiro eu sou afligido e cada manhã eu sou castigado. Eu acho que isso aqui é uma maximização da dor. Primeiro porque o ímpio, eles não vivem sem preocupação. Talvez você encontre um ou outro dentro dessa característica, mas eu conheço muitos ímpios, muitas pessoas que não conhecem a Deus, que vivem extremamente preocupados, vivem com grandes, inúmeros problemas, seja de ordem familiar, financeira, muitos problemas. Também conheço descrentes, ímpios, que vivem bem,
aparentemente. Mas o salmista aqui, como ele está em um declínio espiritual, ele está caminhando cada vez mais se afastando do Senhor, ele começa a maximizar as coisas. Eles não têm preocupação, não há canseira. Com relação a mim, eu sou afligido todos os dias. E você começa a perceber que essas suas comparações, elas são dimensionadas, você começa a enaltecer demais isso. Além de você ter um foco errado em recompensa, você começa a enaltecer demais os seus problemas. E você vai caminhando cada vez mais, se distanciando do Senhor. Você percebe isso aqui claramente no Salmo 73, 4 e 5, em que ele fala dos ímpios, e no Salmo 73, 14, versículo 14, que ele fala a respeito dele mesmo. Ele ainda diz no versículo 15 e 16, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Irmãos, isso aqui é um conflito gigantesco que está sendo travado no coração de um homem que estava à frente da adoração, ministro de louvor e que tinha um conhecimento enorme de Deus. Conflito enorme sendo travado. Nós abordamos até na quarta-feira, ele diz aqui, né, se eu tivesse falado isso, se eu tivesse pronunciado o que eu estou sentindo, já seria um grande prejuízo diante da geração, das pessoas que estavam ali. Eu até citei, né? Você imagine um grande pastor que da nossa região, uma pessoa que nós já conhecemos há muito tempo, chegar aqui na frente, irmãos, isso aqui é inútil. Não vale a pena. Vamos sair agora, vamos para as nossas casas. O último apaga a luz, fecha a porta, como diz o ditado. Imaginou o impacto que isso seria? Você já imaginou um homem desse chegando ali diante das pessoas e falando isso que ele estava vivendo? E ele estava remoendo. Como eu disse aqui no início da minha mensagem, não é uma coisa da noite para o dia. São dias e dias, meses e meses, passando em frente, observando. Meu Deus, como eles estão prósperos. Meu Deus, como eles estão vivendo bem. E eu sou afligido todos os dias. A preocupação tem me consumido. O meu coração tem ficado pesado com isso. E cada vez mais se afastando, cada vez mais encontrando situações em que ele vai se distanciando do Senhor. Então, irmãos, além de um foco demasiado nas recompensas terrenas, um outro diagnóstico é que você começa a fazer comparações ilógicas. Paulo vai dizer em Coríntios que não há relação, não há como comparar luz e trevas. Não tem nada a ver. Então, a partir do momento que você está na sua vida cristã fazendo comparações com alguém que não conhece a Deus, que tem uma vida boa, que tem uma vida próspera, e você talvez esteja passando por problema, então a gente percebe claramente aqui no Salmo 73, que é um segundo diagnóstico de quem está em um declínio espiritual. Um terceiro diagnóstico que a gente pode perceber nesse texto é que a forma de pensar não é mais equilibrada. Um irmão, um crente que está passando por essa situação, ele não tem mais uma racionalidade correta. Ele não consegue pensar de forma equilibrada, de forma correta, de forma que venha agradar a Deus. Olha comigo, 73, versículo 21 e 22. Ele diz, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Então você percebe as declarações desse homem, como são pesadas, mas ele está derramando o seu coração, o seu íntimo, toda aquela amargura que ele estava vivendo. E ele diz que em muitas situações você consegue conjecturar, embora o texto não seja claro, mas que era no santuário, era na adoração. Estava ali louvando, cantando, como nós cantamos agora há pouco, olhando os grandes servos do passado e observando agora os nossos dias. Eu tenho grande alegria, até porque resultados não são indicadores.
mente irracional, louvando ao Senhor, tendo comunhão com vocês, mas na minha mente só pensando, como pode eu estar passando por essa situação e uma pessoa que não conhece a Deus está prosperando? Como pode eu estar aqui cantando? Não tem lógica, não tem lógica. Por que é que eu trouxe esse texto hoje, irmãos? Será que nós não estamos vivendo, algum de vocês aqui, ou eu mesmo, ou estamos caminhando para isso? Através desse texto nós percebemos o grande perigo que é você ir passando passo a passo e pensando negativamente sobre essas coisas, com focos errados, com pensamentos errados a respeito de recompensa terrena, a respeito do que você pode receber do Senhor. Uma visão terrena limitada, comparações ilógicas, um pensar irracional. Será que você não viveu o ano 2025 dessa forma? Está aqui, ouvindo a mensagem, ouvindo as orientações do Senhor, mas pensando, não vale a pena. E nós podemos chegar a um nível como esse, se entregarmos o nosso coração ou não tivermos cuidado com os nossos passos. Porque você vai cada vez mais declinando, você vai caindo, você começa a querer receber muitas coisas aqui do agora. Você começa a fazer comparações, você começa a pensar de uma forma não equilibrada, como um animal embrutecido mesmo. E em quarto, desse diagnóstico de um declínio espiritual, nós encontramos um sentimento que toma conta de você, e essa é a finalização, em que você vai expressar, e que Asaf expressou no versículo 13, que eu acredito que seja o versículo mais pesado daqui, desse salmo. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pesado, né? Líder do louvor, conhecedor de Deus, e chegar a pensar isso, com certeza foi inútil. É um perigo. Está na igreja, mas o seu foco não está aqui. Suas comparações é com pessoas que não têm esperança. Sua forma de pensar não está sadia. E você está extremamente cansado. Irmãos, se você estiver assim, isso também serve para mim. Ou caminhando para esse ponto. Não se envergonhe de procurar um outro irmão, ou a mim mesmo, ou confessar, ou falar. Porque esse é um caminho perigoso. É um caminho que você começa a fazer comparações ilógicas. É um caminho que, se você não tiver recompensas aqui, você acha que foi inútil, que não serviu. É um caminho que você não pensa de forma equilibrada. Que por mais que você receba exortações, que por mais que você receba ensinamento, você vai sempre dizer, é inútil, não vale, não serve. Porque você está como um animal. Asaf estava na adoração ao Senhor como um animal. Fazia o seu papel, estava ali na frente, mas o seu coração estava com um conflito tão grande, que ele chegava a dizer, é inútil, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Aconteceu isso com Asaf. Mas se estas são as características que sobrevêm sobre o salmista em um período de declínio, como é que ele conseguiu retornar à sensatez nesse mesmo salmo? Quais são os passos, quais são as características e o que foi que ele percebeu nesse relacionamento com o Senhor que o fez retornar à sensatez, que o fez pensar de forma diferente? Primeiro que eu quero chamar a atenção dos irmãos foi o local onde isso aconteceu. Versículo 17. Ele vai dizer, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. O fim de quem? Os ímpios, que era objeto da sua idolatria, da sua inveja, da sua perspectiva, todos os seus propósitos estavam relacionados a esses ímpios.
E ele entrou no santuário e percebeu qual seria o fim deles. Primeiro ponto que ele percebe. Ele percebeu que os ímpios não têm esperança nem segurança. E quando eu digo ele percebeu, não é que ele não sabia. Entendam, ele estava embrutecido, ele estava como um animal. É como você chegar aqui e estivéssemos na mesma situação, e olha, a sua conduta tem que refletir a Cristo, as suas palavras, o seu comportamento, tudo aquilo que você faz tem que enaltecer e glorificar a Deus. E você, mas, então houve um dia que ele chegou no santuário e ele percebeu que essas comparações, esse foco em que ele estava tendo, não era correto. Qual foi a primeira coisa? Salmo 73, ainda no 73, versículo 18 a 20. Ele vai dizer: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. São pessoas que não vão dar continuidade por muito tempo. Pode até passar um certo tempo aqui, nessa brevidade dessa vida, mas como um sonho, quando alguém acorda, o Senhor vai desprezá-los. E eu acredito que nesse retorno à sensatez, Asaf talvez perguntasse: como é que pode eu estar me comparando, ou estar fazendo comparações, ou achando até, querendo ter a vida dessas pessoas? Então ele começa a retornar à sua sensatez. Ele vai dizer no versículo 23, 24, fazendo um contraponto com os ímpios: no entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Olha que contraste. Como é que um homem como esse começou a comparar-se com pessoas que, no estralar dos dedos, como acordado um sonho, ia ser destruído, que toda aquela prosperidade que era visível aos olhos de Asaf, mas não ia passar de uma neblina, não ia passar de um sonho, rapidamente eles seriam esquecidos, eles seriam destruídos. E ao contrário, o justo, aquele que serve ao Senhor, ele está sempre com o Senhor, e o Senhor o segura pela mão direita, que é uma expressão de segurança, aquela mão que sustém, que é a mão que segurou Asaf quando ele quase resvalou os pés, e segurou e fez com que ele não resvalasse, não caísse. Deus segurou ele, e ele começa a perceber isso, que os ímpios não têm esperança nem segurança. Sempre quando eu falo sobre esperança e segurança, eu lembro daquela apresentação do Grupo Logos, no Coisas do Sertão, e o Paulo César, ele falou que foi convidado para um velório, para falar alguma coisa e cantar uma música em um velório, e ele disse que lá, ele perguntou se a pessoa que tinha morrido era crente, era cristão. E disseram a ele que não. Não teve um compromisso, ouviu falar assim de Cristo, mas nunca aceitou, nunca teve um compromisso com o Senhor Jesus. Aí ele ia cantar a última música dele, né, o Autor da Minha Fé, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse a seguinte frase: o que falar para alguém que não tem esperança? O que nós podemos falar para alguém que não tem esperança? Pensando até aqui mesmo, na nossa vida terrena, amanhã você não tem esperança sobre alguma coisa, não tem alegria, não tem esperança. O que você vai falar para essa pessoa? Asaf estava se comparando com pessoas que não têm nem segurança, nem esperança. Porque ele estava como um bruto, como um animal, como irracional. Ele percebe também que a satisfação em Deus começa na terra e continua no céu. Versículo 25. Texto bem conhecido, né? Quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? É um tesouro, é uma riqueza que eu tenho, que eu pertenço, que eu tenho esse pertencimento tanto aqui, como na vida por vir. Enquanto os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus,
no abrir e fechar dos olhos, como acordar de um sonho, eles serão completamente esquecidos e destruídos, eu tenho o Senhor que me protege, que me segura, e que é o meu bem maior, tanto aqui na terra como no céu. Então você começa a voltar à sensatez. E em terceiro, ele mesmo diante de situações difíceis ou impossíveis, ele percebe que Deus é a sua garantia. Versículo 26, ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Percebem o retorno à sensatez desse homem? Começou declinando, fazendo comparações ilógicas, com a mente voltada para recompensas terrenas, embrutecido, com irracionalidades, não conseguia pensar a respeito da vida com Deus, começou a querer a prosperidade daqueles que não conheciam a Deus, mas que os seus olhos se regalavam de tanta alegria, os seus filhos não tinham doença, seus corpos eram sadios, a prosperidade batia todo dia à porta, e ele era afligido todos os dias. Esses homens eram arrogantes, eles falavam com avidez, eles questionavam até mesmo o Senhor dos céus. Existiam seguidores, pessoas que ouviam, aplaudiam e queriam seguir aqueles homens. Eles tinham o seu público. Como pode, Senhor? Eu que te sirvo e estou vivendo essa miséria, e esses homens, esses ímpios, esses maus, que não te conhecem, estão vivendo toda a prosperidade, toda a regalia, tudo de bom que acontece com eles e comigo não. Isso é irracionalidade, porque você começa a se comparar com pessoas que não têm esperança e nem segurança. E ele, quando entra no santuário, ele começa a perceber isso. Aqui na igreja, irmãos, talvez até a palavra esteja sendo escutada agora, mas você também esteja vivendo isso. Mas saiba que os ímpios não têm esperança nem segurança, nós temos. A satisfação em Deus, ela começa aqui na terra e ela continua até o céu. E é eterno. Lembra o que Jesus falou em João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é esta, que conheçam ao Senhor e a Deus que enviou. É o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, é o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo que faz parte dessa vida eterna. E ela começa aqui. Nós começamos a receber os benefícios já aqui e seremos recebidos na glória. E mesmo diante de situações difíceis, Asaf, ou cada irmão que está aqui, ou até mesmo a mim, essa exortação, mesmo em situações difíceis, ainda que a sua carne, ainda que o seu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do seu e do meu coração e a nossa herança para sempre. Existem algumas ilustrações sobre últimas palavras de homens que não conheciam a Deus, talvez você já tenha escutado muitas, e algumas eu achei interessante, anotei aqui para falar, e fazendo comparação com o apóstolo Paulo. E essa comparação que eu quero fazer, finalizando assim essa mensagem, é para você perceber a diferença de uma pessoa que tem Deus como seu firmamento, como a sua segurança, como a sua rocha, e uma pessoa que não tem Deus. Frank Sinatra, cantor, ator, produtor, ele, quando estava no leito de morte, ele falou a seguinte frase, entre muitas frases, ele disse o seguinte: eu estou perdendo. Então, ali próximo a morrer, leito de morte, Frank Sinatra falou essa frase, entre muitas: eu estou perdendo. Isaac Newton, gênio, inventor, por muitos anos ali viveu uma vida muito conhecido também. Ele, no leito de morte, ele diz assim: o oceano da verdade permanece completamente por ser descoberto por mim. Morreu com um vasto conhecimento que ele ainda poderia ter e não teve. Uma frustração. Um homem chamado Richard Freeman, em 1988, em seu leito de morte, ele disse assim: morrer é um tédio. Morrer é um tédio. Apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O meu tesouro, a minha coroa está reservada, e eu receberei do meu Deus.
é muito diferente. Quero finalizar esse texto com um inclusio que existe dentro dele, a partir do termo quanto a mim. E você percebe que nessa finalização desse capítulo do livro 3 de Salmos, o retorno à sensatez que esse homem teve, quando ele percebeu que estava declinando, e ele entrou no santuário, e ele percebeu quem era ele, as promessas que tinham para ele, e o que era o ímpio, que por mais próspero que seja, a sua memória vai ser apagada como um sopro, como um sonho, serão completamente destruídos. Ele diz no versículo 2 e 3, quanto a mim, quase me resvalaram os pés, quando ele estava embrutecido, quando ele estava pensando como um animal. Versículo 28, ele usa também essa mesma expressão, quanto a mim. Só que ele diz no começo do versículo, bom é estar perto de Deus. Você percebe a diferença? Versículo 2 e 3, ele diz, quanto a mim, quase resvalaram os meus pés. No início da crise, no início do conflito. No final dos Salmos, versículo 28, ele diz, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Ele ainda diz nos versículos 2 e 3, quanto a mim, pouco faltou para me desviar. Ele fala no versículo 28, quanto a mim, faço do Senhor o meu refúgio. Versículo 2 e 3, ele diz, quanto a mim, eu invejava os maus por causa da sua prosperidade. E no versículo 28 ele diz, quanto a mim, eu proclamarei as obras do Senhor. Esse é um retorno à sensatez. Quase resvalaram os meus pés, quase eu me desviava, porque eu estava invejando as outras pessoas, pessoas que não conheciam a Deus, pessoas ímpias, invejando a sua prosperidade, porque a minha visão estava focada em recompensas terrenas, porque eu fazia comparações que não tinha sentido, porque eu estava embrutecido, porque o meu coração estava pesado, a minha mente não estava raciocinando de forma perfeita. E eu comecei a pensar, inútil foi viver essa vida, inútil foi lavar as mãos na inocência, inútil é chegar aqui nessa igreja, inútil é ler a Bíblia. Mas eu comecei a perceber que os ímpios serão completamente destruídos, eles não serão lembrados pelo Senhor. Como um sonho que você se acorda, a sua imagem, o seu nome será esquecido. Eu comecei a perceber que a satisfação em Deus, ela começa aqui na terra. A quem tenho eu no céu, senão a ti, na terra não há quem eu deseje além de ti. E eu comecei a entender que mesmo diante de problemas difíceis e impossíveis, o Senhor é a minha garantia. Porque ainda que o meu coração se desfaleça, ainda que o meu corpo esmoreça, caia, morra, o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Por isso que eu agora digo, bom é estar perto de Deus, bom é fazer do Senhor meu refúgio, e bom é proclamar as obras de Deus. Porque eu comecei esse salmo, comecei a falar sobre isso como um animal, como alguém que não estava raciocinando correto, como alguém que estava pensando de outra forma, completamente distante do Senhor. E agora eu percebo que Deus é a fortaleza do meu coração, Ele é a minha segurança, Ele é o meu refúgio. E por mais que eu passe por problemas, eu não tenho que me comparar a ninguém, porque as promessas que nós temos, elas não estão baseadas aqui e agora. Você pode ter até uma vida boa, você pode ter até uma casa boa, você pode ter um carro bom, você pode ter um emprego bom, mas meu irmão, não foque o seu pensamento nessas coisas, porque a Bíblia é clara sobre isso. A nossa pátria não está aqui. E por mais que essa sociedade, esse mundo, esse momento em que estamos vivendo, nos pressione, nos traga a pensar dessa forma, vamos viver uma vida cristã autêntica. Não tenha medo de falar, de confessar ao Senhor, Senhor, eu estou vivendo isso. Por pouco também eu pensei dessa forma, mas eu quero que o Senhor preencha os meus pensamentos, me ilumine, traga novamente um senso sobre quem eu sou, sobre o que o Senhor fez comigo e o que eu tenho com o Senhor nessa relação. Nós precisamos pensar mais no céu, nós precisamos focar mais no céu, nós precisamos focar em tesouros incorruptíveis, onde ladrões não escavam. Nós precisamos entender que e começar a perceber aonde está o meu coração, porque lá também estará o meu tesouro. Amém? Que Deus possa nos abençoar e meditar a respeito desse salmo para entender esse conflito, essa crise
e tentarmos entender e pensar sobre isso, que quando aparecer, Deus queira que não, ou se você estiver vivendo isso, saiba comparar as coisas, saiba dividir as coisas e entenda o que Deus tem para você e o que Ele quer para a sua vida e para a minha vida. Deixa eu orar, encerrando assim esse tempo, e em seguida passarei a palavra aos irmãos que darão continuidade. Santo Deus, nós queremos agradecer por este momento, pela Tua palavra. Queremos pedir, meu Deus, pelas nossas vidas, apazigua o nosso coração e faz com que possamos pensar sobre essas informações dessa noite, sobre isso que extraímos do texto. Conflito interno, um coração pesado, mas que esse homem teve uma recuperação, teve uma volta à sensatez no teu santuário, adorando ao Senhor, e entendeu que o Senhor é a recompensa maior do que todas as coisas. E que possamos falar justamente como ele: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. Em nome de Jesus é que pedimos e oramos, agradecidos. Amém.